Quase todo mundo já usou em algum momento da vida medicamentos ou remédios. Quando necessários, eles devem ser usados corretamente para manter a qualidade de vida, especialmente da população com mais de 60 anos. Mas como guardar um medicamento? O certo é tomar com água ou com leite. Qual a quantidade correta de líquido para ingerir um medicamento? É seguro tomar o medicamento fora do prazo de validade? Como jogar fora aqueles que já estão vencidos? Essas são algumas perguntas que encontramos por aí e que podem fazer toda a diferença para a saúde de quem toma algum medicamento, seja esporadicamente, seja de forma contínua. Quer saber mais e ficar bem informado? Então fica para o nosso bate-papo. Eu sou Mayara Mesquita. E eu sou Éder Spuri. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da Marlene Luz, de 67 anos. Ela é moradora da cidade de Alfenas, Minas Gerais. A Marlene comentou com a gente que tinha uma vida ativa até o momento em que sofreu um infarto. Ela disse que teve sua rotina alterada e que hoje faz uso de alguns medicamentos. Vamos ouvir o que ela contou pra gente? Trabalhei até os 62 anos. Agora faz 5 anos que eu não trabalho mais, porque me infartei e a minha rotina parou. Mas graças a Deus não fiquei com sequela, mas eu tenho os meus medicamentos, meu médico passa para mim só o que ele passa que eu posso tomar. Não é qualquer remédio que eu tomo. Para prosear sobre o assunto, nós convidamos a professora Aline Carvalho Pereira, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. A Aline é graduada em farmácia e pós-doutora em fisiologia e farmacologia. Na UFLA, ela trabalha principalmente com os seguintes temas: doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade e plantas medicinais. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, tão relevante, e poder levar esse tipo de informação de orientação para a população. Professora Aline, a gente percebe que a rotina de pessoas com problemas de pressão e cardiovasculares, ou mesmo daquelas que fazem uso de outros medicamentos, acaba sofrendo algumas mudanças. É o caso da Marlene, que passou a tomar alguns medicamentos e teve que parar de trabalhar. Pensando nessas mudanças, eu acredito que existam pontos importantes para as pessoas estarem atentas quando vão a uma consulta e caso haja necessidade de utilizar o medicamento de forma pontual ou até mesmo contínua. Professora, quais são os principais pontos sobre medicamentos que devem ser perguntados ao médico durante uma consulta? Primeiramente, é importante ter consciência de que nem sempre é necessário o uso de medicação. Então, principalmente se é um paciente idoso, se já faz uso de vários medicamentos, é importante perguntar se realmente é necessário o uso de medicação, porque às vezes alguma alteração, alguma mudança no estilo de vida pode trazer benefícios melhores, maiores do que um medicamento que a gente compra na farmácia e drogaria. Mas mudar o estilo de vida realmente é difícil. E muitas vezes o uso do medicamento vai ser essencial. Sendo esse o caso, necessitando do uso de medicação, é fundamental que o paciente busque o máximo de informações possíveis sobre isso. E ali, durante a consulta, que essas dúvidas devem ser tiradas. Então é importante conversar com o médico, antes de tudo, relatar sobre a sua história clínica, sobre os seus hábitos de vida, se faz uso de outras medicações, se tem alguma alergia, se tem histórico de alergia, se tem algum outro problema de saúde, e perguntar ao médico o tempo certo, a dose certa de usar o medicamento, o horário, o melhor horário do dia para usar aquele medicamento, e tirar todas as dúvidas para que o uso seja feito da maneira correta. E, professora, aproveitando que você comentou sobre essa importância do acompanhamento médico, eu quero fazer uma pergunta sobre a atuação do farmacêutico também. Esse profissional pode prescrever ou receitar algum medicamento para a pessoa? Sim, o farmacêutico ele pode prescrever alguns medicamentos, mas não o balconista. Então é importante procurar pelo farmacêutico no momento da compra
E o farmacêutico ele pode prescrever aqueles medicamentos sem tarja, né, porque a gente tem vários tipos de medicamentos, né, diferentes tarjas, e, por exemplo, na tarja vermelha, que é a mais comum, vem escrito, né, venda sob prescrição médica. E o farmacêutico ele é autorizado a prescrever aqueles medicamentos sem tarja, né, que são aqueles medicamentos que são encontrados nas prateleiras, né, do lado de fora do balcão. Né, por exemplo, as vitaminas, alguns analgésicos. Mas é fundamental, né, que tenha, né, que a pessoa tenha consciência de que, independente da presença de tarja, qualquer medicamento oferece risco à saúde. Né, então, mesmo aqueles medicamentos que estão do lado de fora do balcão, que são os sem tarja, eles vão oferecer risco à saúde e o farmacêutico, né, ele deve orientar o paciente quanto a isso. Então, o paciente deve também contar se faz uso de outros medicamentos para que seja feita a orientação correta. Até mesmo porque ali na conversa rápida, muitas vezes que acontece na farmácia, o farmacêutico ele não vai ter acesso ao histórico da pessoa, né? Saber se ela já teve algum outro problema de saúde, como você disse, outros medicamentos que ela toma. Então, o ideal é que ela vá ao médico para saber o que ela realmente precisa, né, professora? Então. Sim, o farmacêutico ele pode prescrever alguns, mas o ideal é que o indivíduo vá à consulta médica, porque só o médico pode fazer uma avaliação completa do seu estado de saúde. Ouvindo a sua resposta, eu ainda pensei, por exemplo, as pessoas que fazem uso de um medicamento contínuo e aí ainda tem aqueles antigripais, vitamina C, que quando a gente vai na farmácia, geralmente as pessoas, leva essa vitamina aqui. Por que alguns medicamentos precisam de prescrição e outros não? E quais os cuidados que a gente tem que ter nessas idas à farmácia? Então, alguns medicamentos, eles não têm tarja. Né? Então, por exemplo, a gente tem a tarja vermelha, onde tem escrito venda sob prescrição médica. A gente tem a tarja amarela, né, do genérico, a tarja preta, né, que chama atenção quanto ao risco de dependência. E tem aqueles medicamentos sem tarja, que são exatamente os que podem ser prescritos pelo farmacêutico. Então, são medicamentos que já estão em uso há bastante tempo, que a gente já tem bem definido a característica, né, desse medicamento em relação ao perfil de segurança. Então, a gente sabe que o risco de efeito indesejado é baixo, né, mas existe. Nenhum medicamento é livre de efeito indesejado. Então, mesmo que seja esse medicamento sem tarja, existe o risco de interagir com medicamentos que aquele paciente já utiliza. Na entrevista com a Marlene, ela deixa claro que segue as orientações do médico e que só toma os remédios que ele receita. Isso também por conta do fato dela já ter infartado, ter pressão alta e fazer o uso de alguns medicamentos. Então ela acaba que não pode usar qualquer tipo de medicamento. Nós vamos ouvir o que ela disse pra gente. E quando eu sinto muita dor nas pernas, eu só posso tomar o Dorflex ou, se não, o paracetamol. Entendeu? Que eu posso tomar. Eu só tomo remédio que o meu médico me passa. Outros remédios eu não posso. É só esses daí, porque eu não posso tomar remédio que tem cafeína, entendeu? Professora, a Marlene nos contou que toma apenas os remédios que o seu médico receita. E ela está certa, não é? Mas existem remédios com ou sem prescrição médica proibidos para pessoas que passaram por um infarto? Sim, né? Tem medicamentos que devem ser usados com muito cuidado. Né? E aí, principalmente, alguns antigripais que podem aumentar o risco de hipertensão, né? Aumentar o risco de elevar a pressão arterial. Né? E aí, são medicamentos que devem ser usados com muita cautela, com muito cuidado. Né? De preferência, não utilizar. Né, e havendo necessidade que esses medicamentos sejam utilizados pelo menor período de tempo possível. Aqueles medicamentos que a gente usa quando o nariz está congestionado, eles também entram nessa categoria que vai fazer aumentar a pressão da pessoa? Nessa classe a gente tem os antialérgicos e os outros que vão favorecer o aumento da pressão arterial. Professora, você mencionou os remédios que são de acesso livre, sem necessidade de receita e que ficam ali naquelas prateleiras para quem quiser comprar. Ouvindo o relato da Marlene sobre medicamentos específicos, para o caso dela, eu tenho uma pergunta. Quais são os riscos da automedicação?
A automedicação ela vai oferecer tanto o risco de toxicidade, né, de efeito indesejado, quanto o risco de interação com outros medicamentos que o paciente já faz uso. Então, o uso de um medicamento sem prescrição médica, ele vai oferecer muitos riscos à saúde do paciente. Falha no tratamento e além do risco de surgirem, além de não tratar, surgirem outras complicações, outros problemas à saúde. Quais exemplos, professora, desses problemas que podem surgir da automedicação? Então, principalmente efeitos indesejados, por exemplo, pode ser que o indivíduo sinta desconforto gastrointestinal, dor de cabeça, efeitos indesejados. E falha no efeito dos medicamentos que ele já vem usando. Então, ele pode complicar a sua saúde em vez de tratar um problema que surja. Um outro assunto que é bem recorrente, que ouvimos por aí, é a discussão sobre medicamentos genéricos e medicamentos similares. Qual que é a diferença entre eles? O que são os genéricos e por que eles são mais baratos? Eles são realmente eficientes? Sim, de acordo com a Anvisa, que é a nossa agência regulatória, os genéricos eles são uma cópia fiel dos medicamentos de marca, ou dos medicamentos de referência. A questão de preço é mercado. Então, o medicamento de referência, o medicamento de marca, ele é inicialmente patenteado. E aí a indústria farmacêutica tem exclusividade na venda, na comercialização daquele produto. A partir do momento que essa patente é expirada, que ela vence, aí surgem os genéricos e os similares. E aí, por questão de mercado, esses medicamentos já são mais baratos. Na verdade, os de marca são mais caros. E aí o genérico surge para concorrer no mercado. Mas ele, de acordo com a Anvisa, ele tem o mesmo comportamento no organismo, de um medicamento de marca. E ele pode ser, eles são intercambiáveis, então o genérico ele pode substituir o medicamento de marca. E o medicamento similar, o que é isso? Os similares aqui no Brasil, a gente tem 2 tipos de similares. Um similar que é muito parecido com o genérico, então ele também, a Anvisa tem estimulado que todas as indústrias transformem os seus similares em medicamentos que também sejam intercambiáveis, que também possam substituir os medicamentos de marca. Então a gente tem esses similares que são idênticos aos de marca, e a gente tem outros similares, que aí, por exemplo, são medicamentos que têm uma dose menor, ou que têm uma forma farmacêutica diferente. E eles são eficazes? Esses que têm a fórmula farmacêutica diferente, ou doses menores, também são eficazes? Sim, eles têm que passar pelos mesmos testes, pelas mesmas exigências da Anvisa para a produção e liberação de um medicamento. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre o uso de medicamentos por pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com a Marlene Luz, da cidade de Alfenas, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Aline Carvalho Pereira, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. No primeiro bloco, nós entendemos a importância do acompanhamento médico periódico, o papel dos medicamentos na manutenção da qualidade de vida das pessoas e as reações adversas que eles podem causar. Neste bloco, vamos falar sobre o uso cotidiano dos medicamentos e as formas adequadas de armazenamento. Inclusive, a Marlene, entrevistada desse episódio, tem uma dúvida sobre esse assunto. Vamos ouvi-la? A minha rotina com os meus remédios, eu comprei uma frasqueira e alguns ficam na mesma embalagem deles. Mas alguns eu comprei os vidrinhos mesmo já na farmácia e eu coloco dentro do vidro. Principalmente o AS, porque é mais difícil para você tirar. Aí eu corto tudo certinho e coloco no vidrinho, entendeu? E eu queria saber também se tá certo eu guardar os meus remédios desse jeito, ou se tem outro jeito de me conservar os meus remédios. Gosto que a minha frasqueira fica num lugar fresco. Se tá certo a minha rotina. Como nós ouvimos no relato da Marlene, é muito comum, o uso de frasqueiras por pessoas
para que elas se lembrem de tomar o remédio, inclusive nos horários corretos. Professora, tudo bem colocar um medicamento em uma embalagem que não seja original? Qual que é a melhor forma de armazenamento dos medicamentos? O ideal é que o medicamento seja sempre conservado na sua embalagem original, né, dentro da caixa de papelão, dentro do blister, né, ou do vidro que seja, mas dentro da embalagem original. Se houver necessidade de fracionar, por exemplo, um indivíduo que tem dificuldade de se lembrar de tomar os medicamentos todo dia, no horário certo, ele pode até fazer uso, né, de alguma frasqueira, mas que ele tome cuidado de colocar a quantidade mínima possível ali. Por exemplo, evitar deixar um medicamento em contato com o outro, né, porque ali a gente vai ter exposição à luz, né, exposição ao ar, e ter o cuidado, né, de fazer esse fracionamento pelo menor período de tempo possível. Então, né, por exemplo, para um dia ou para no máximo uma semana. Né, não deixar muito tempo fora da embalagem original, porque aumenta o risco de reações que vão levar que podem levar a uma perda do efeito do medicamento. Então, professor, é preferível que a pessoa coloque em uma frasqueira, se ela só consegue se lembrar dessa forma, do que ela não tomar o medicamento. Se realmente houver essa dificuldade, né, de lembrar ou de usar o medicamento correto, né, é possível, né, pode-se fazer o uso da frasqueira, mas tendo cuidado de deixar a menor quantidade possível de medicamentos ali. Então, de preferência, pedir a ajuda de alguém, né, para separar esses medicamentos pelo menor período de tempo possível. E evitar deixar um medicamento em contato com o outro ali dentro. Em relação ao armazenamento correto dos medicamentos, é importante ter cuidado para manter os medicamentos, então, como eu disse, na embalagem original, se possível, né, de preferência a melhor forma. Mas mesmo que seja na frasqueira ou em qualquer outro local, né, é importante que esse medicamento esteja protegido da luz, do calor e da umidade. Então, o lugar ideal para guardar os medicamentos é numa gaveta, né, mas não sendo possível, né, deixar o medicamento, né, de fácil acesso no local onde você vai lembrar de administrá-lo no horário correto, mas sempre tendo esse cuidado, né, de proteger da luz, então não deixar num lugar onde vai incidir, né, muita luz, principalmente luz solar, umidade, né, deixar, por exemplo, longe de pia, né, longe de onde tem a água, e protegido do calor, né, deixar num local onde não ocorra, né, exposição ao sol, né, longe de fogão. Professora Aline, algo muito comum entre as pessoas que usam medicamentos com frequência é cortar o comprimido quando eles precisam de uma dose menor daquele composto. Inclusive, a gente encontra muito facilmente cortadores caseiros nas farmácias. Tem alguma restrição quanto a isso? O medicamento pode perder o efeito? O melhor é não cortar, né, administrar o medicamento na sua forma íntegra. Mas pode ser necessário uma dose menor, e aí é possível cortar, por exemplo, aqueles comprimidos que vêm com friso. E aí esses cortadores eles vão ser fundamentais porque eles vão permitir, né, que o corte seja feito no local correto, evitando, por exemplo, que o comprimido esfarele, né, e que perca medicação. Né, e aí tendo cuidado sempre, né, de lavar e secar bem as mãos, né, ter cuidado de limpar e de higienizar esse cortador após o uso. Né, então, se for necessário cortar, né, que faça o uso desse cortador para evitar que ocorra que se perca, né, o medicamento. E se for necessário realmente cortar, essa recomendação deve partir do médico da pessoa, com certeza, né? Sim. É o médico que vai orientar quanto a isso, né? Porque em muitos casos a gente tem uma forma farmacêutica com dose menor. Né? Se for uma exceção, e são raros esses casos, é o médico que vai recomendar que aquele medicamento seja partido. Então, não são todos os medicamentos, todos os comprimidos que podem ser partidos. Então, a gente tem alguns exemplos, né, algumas exceções que podem ser partidas. Mas o ideal é que nunca se parta um comprimido. E, professora Aline, você comentou que é necessário higienizar esse cortador após o uso. Qual que é a forma correta de higienizá-lo? É água e secar bem. Né? O mais importante é que ele esteja, né, livre de resíduos do medicamento e seco.
né, e principalmente se acontece, né, de mais de uma pessoa utilizar e de partir medicamentos diferentes. E professora, quais que são as dicas para a pessoa não se esquecer de tomar um medicamento? Por exemplo, ela pode colocar um despertador, colocar alguma tagzinha, né, algum marcador para não se esquecer? O que ela pode fazer? Então, a gente pode usar, né, de várias ferramentas para facilitar essa administração no horário correto. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode usar etiquetas coloridas, né, por exemplo, marcando de uma cor o que vai ser usado pela manhã e outra cor o que vai ser usado à noite. Ele pode armazenar, né, de forma separada, né, deixa juntos que vão ser usados num horário e depois, né, em outro cantinho, né, mais juntos que vão ser usados, por exemplo, à noite. Para quem tem dificuldade, ele pode fazer um desenho, né, então, por exemplo, um sol para aqueles que vão ser usados pela manhã ou uma lua para aqueles que vão ser usados à noite. Então, é importante que seja feita a administração no horário correto. E aí, né, a estratégia que vai ser usada para facilitar essa administração depende de cada caso, né, depende de cada indivíduo, do que vai funcionar melhor para cada um. E é importante a gente falar da acessibilidade, né, às pessoas que não passaram pelo processo de alfabetização, de quem está próximo, um familiar, ter a consciência de ajudar aquela pessoa, né? Seja colocando um solzinho para o remédio que é durante o dia, uma lua para o que é durante a noite. Então, ter essa paciência e a consciência de estar ajudando aquela pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, né, professora? Sim, com certeza. É muito importante ter o apoio, né, de alguém por perto para ajudar na organização dos medicamentos e para que seja feita a administração correta. Caso a pessoa se esqueça de tomar o medicamento no horário correto, professora, o que ela deve fazer? Essa pergunta, né, não tem uma resposta única, porque depende do tipo de medicamento. Então, por exemplo, se ela usa um medicamento de manhã e à noite e ela esqueceu de usar o da manhã, ela não pode tomar no meio da noite porque vai ficar muito próximo da dose seguinte, né? Então, depende muito, a gente não dá para generalizar essa resposta. Reforçando até o que a gente já falou em algumas perguntas atrás, sempre procurar a orientação médica, né? Certeza. Que o médico daquela pessoa que conhece todo o histórico de saúde, que conhece todos os remédios que ela toma, é quem vai poder orientá-la da melhor forma, o médico, né? Ou o farmacêutico, né? Então, nesse caso, procurar a orientação de um profissional de saúde que esteja, né, mais próximo para orientar quanto a esse esquecimento de doses. E, professora Aline, existe um horário ideal para tomar os medicamentos? Os medicamentos, eles devem ser administrados, né, de preferência, longe das refeições, mas não em períodos de jejum, né? Então, o ideal é que, né, tem um termo que a gente usa, que é que o estômago esteja forrado, para a maioria dos medicamentos. Então, nunca administrar em jejum e nunca administrar após uma refeição, né, muito volumosa. Existem exceções, né? Então, da mesma forma, a gente não tem uma regra. Tem medicamentos que devem ser administrados sim em jejum e tem medicamentos que devem ser administrados com as refeições. Então, sempre pedir orientação do médico, né, no momento que vai fazer uso, que vai iniciar o uso do medicamento, para que a administração seja feita no horário correto. E esses medicamentos que são mais populares, né? A gente está falando muito ali do caso da Marlene, que é hipertensa, um AS, para pessoa que é diabética, um Glifage, que é muito popular. Tem um horário que é mais recomendado, assim, para esses que são mais populares? Então, no caso geralmente, muitos dos antihipertensivos, eles são usados ou pela manhã ou pela noite, né? Ou de manhã e à noite. No caso da Glifage, né, ele deve ser administrado após a refeição, né, geralmente após o café da manhã. Professora, após os 60 anos é comum o uso frequente de mais de um medicamento, né? A Marlene contou pra gente que precisa seguir uma sequência e respeitar o intervalo entre os medicamentos que ela toma. Nós vamos ouvir o que ela compartilhou. E tem o Tapazol que eu tomo 6 horas da manhã. Eu só posso tomar o outro depois de meia hora. E também o café da manhã, depois, quase 1 hora que eu tomo café. Antes eu não posso fazer mais nada. Aí depois que vai a minha rotina. 9 horas tenho 3, que é
Losartana, o Abróquio e tem também fluoxetina que eu tomo. E depois à noite eu tomo rosuvastatina. Professora Aline, é possível que um medicamento interfira no uso ou efeito de algum outro? Sim, com certeza. É muito comum essas interações entre os medicamentos. Então, mais uma vez, é fundamental, antes de iniciar o uso de um novo medicamento, né, que o paciente fale com o médico todos os medicamentos que ele já faz uso, mesmo medicamentos que ele costuma fazer uso ocasional, né, mas com uma certa frequência, porque esses medicamentos eles podem comprometer o efeito do novo medicamento, ou esse novo medicamento que vai ser adicionado pode levar a uma complicação, a um aumento do risco de efeito indesejado com os medicamentos que ele já utiliza, ou comprometer, né, o efeito desses medicamentos que ele já utiliza. Então, é fundamental que o médico saiba quais os medicamentos que aquele paciente costuma utilizar. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre o uso de medicamentos por pessoas com mais de 60 anos. Batemos um papo com a Marlene Luz, da cidade de Alfenas, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Aline Carvalho Pereira, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. No bloco anterior, nós falamos sobre a forma correta de armazenamento e como manter a rotina com o uso de medicamentos. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre o descarte adequado de medicamentos vencidos, além de outras curiosidades. Professora, existe um jeito correto para tomar um medicamento? A gente deve tomar com água, suco, leite, e qual a quantidade ideal de líquido que a gente deve beber com o medicamento? Eu lembro que quando era criança, a minha mãe, quando ia administrar um medicamento, ela falava que era para beber com o menos possível de água, porque ele seria muito diluído e sairia no xixi e não faria o efeito que precisava. É isso mesmo? Explica um pouquinho para a gente como que deve ser feito. Então, os medicamentos eles devem ser administrados sempre com água, né? Então, a recomendação de forma geral é que o medicamento seja administrado com um copo de água. E é importante que seja uma quantidade de água suficiente para que aquele medicamento seja conduzido pelo esôfago até o estômago, né? Então, se eu usar uma quantidade menor de água, pode ser que ele fique aderido, né, na parede, né, nesse percurso aí, não chegue ao estômago. Então, é fundamental que seja ingerido com uma quantidade adequada de água para que ele seja conduzido até o estômago. E sempre utilizar água, né? Então, a recomendação de administrar com leite, com chá ou suco não serve, né, como regra. Alguns medicamentos a gente não vai ter problema nenhum, a gente pode até administrar com leite ou com suco, mas para alguns medicamentos isso não é indicado, pode ter risco de perder o efeito daquele medicamento. Então, a recomendação geral é administrar sempre com água. Aproveitando a sua resposta, por que existem alguns medicamentos que são diferentes? Alguns são em cápsulas, outro comprimido, drágeas. Você podia explicar um pouquinho mais para a gente? A gente tem diferentes formas farmacêuticas, né? Aí, considerando as formas sólidas, né, a gente tem os comprimidos, as cápsulas e as drágeas, que são as formas mais comuns. Então, de um modo geral, vai depender das características do fármaco, né, do princípio ativo que tem ali, e do comportamento dele no organismo. Por exemplo, em alguns casos, é necessário que a gente faça um mascaramento, né, de odor e sabor. Por exemplo, o fármaco tem, né, um gosto muito ruim, um cheiro muito desagradável, e a gente precisa mascarar isso, né? Então, por exemplo, é interessante a drágia. Em alguns casos, a gente precisa de um revestimento, por exemplo, para que ele não seja solubilizado no estômago, né, para que o fármaco seja liberado, por exemplo, no intestino. E a gente tem alguns casos em que a molécula, né, a estrutura química, ela não permite o prensamento para a obtenção de um comprimido. Então, são características muito variáveis, né, do fármaco e do seu comportamento no organismo. E professora Aline, é mito ou verdade? Se nós tomarmos muitos remédios, o corpo cria resistência ao efeito do medicamento, ou se nós não tomarmos um medicamento, o nosso corpo vai se adaptando à dor.
Eu já ouvi as duas afirmações. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Em alguns casos, o nosso organismo ele pode criar mecanismos de adaptação com a presença do fármaco. Então, por exemplo, isso explica, né, os casos de dependência, né, em que o indivíduo é como se o organismo se acostumasse com aquela dose. Para que o efeito continue sendo observado, vai ser necessário aumentar a dose. Ou pode acontecer do indivíduo, né, do organismo não conseguir ficar sem aquela substância, né, e que aí né, são mecanismos de adaptação. O organismo ele se acostuma, ele se adapta com a presença daquela substância química. Em relação à dor, né, é muito variável, né, porque geralmente a dor está relacionada a um mecanismo de proteção, né, e ela vai funcionar como um mecanismo de alarme, né, de que alguma coisa não está funcionando bem. Né, então, dificilmente o nosso organismo vai se adaptar a uma dor, né, e ela não pode ser ignorada. Né, ela surge como uma resposta de alerta. Mas em algumas situações, né, a gente pode ter mecanismos de adaptação que vão tender a amenizar aquela sensação ao longo do tempo, mas é muito diversificado. E até mesmo em relação desse uso excessivo do medicamento, a gente tem os antibióticos, né, que podem criar superbactérias. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Em relação aos antibióticos, a gente tem um mecanismo que se desenvolve, nesse caso, no organismo da bactéria. Né? Então, é o organismo da bactéria que vai desenvolver mecanismos de resistência à ação daquele medicamento. Né? Isso é um mecanismo, né, comum, previsto, por isso que é importante, é fundamental, fazer o uso de antibiótico na dose correta, né, que o tratamento seja feito pelo período de tempo adequado, né, e que seja feito a escolha, né, do antibiótico adequado para cada tipo de infecção. A gente sabe que cada medicamento age de uma forma diferente no corpo e tem aqueles que demoram alguns dias para começar a apresentar os primeiros efeitos desejados, né? Além de poder causar algumas reações, como a náusea. Que remédios que são esses, professor? Principalmente os medicamentos que vão atuar, né? Nesse caso, a gente tem medicamentos que vão atuar por mecanismos de adaptação, que é o caso dos antidepressivos, né? O exemplo mais clássico aí que a gente tem. Então, são medicamentos que vão começar a ter um efeito terapêutico desejado a partir de 3 semanas. E esse mecanismo, ele demora a ser observado exatamente porque vai ser necessário uma adaptação do organismo, né, àquela sinalização que está sendo estimulada, para que a gente possa observar o efeito terapêutico. E aí pode acontecer que nesse período, nesse intervalo, né, até que se observe o efeito desejado, pode ser que surjam alguns efeitos indesejados, algum tipo de desconforto. E aí é muito importante que o paciente seja orientado a manter o tratamento, porque esses efeitos, esse desconforto, ele tende a diminuir com o tempo, né? Então é importante orientar que isso vai passar e que, né, dentro de ao menos 3 semanas o efeito terapêutico vai ser observado. E, professora, ainda tem aqueles casos, né, de algumas pessoas que começam o uso do medicamento e aí, porque teve uma melhora, acaba parando, não continua com ele. E, além disso, aquelas outras pessoas que tomam remédio quando acham que precisa. Hoje eu estou deprimido, estou para baixo, então vou tomar meu antidepressivo, meu ansiolítico. Mas amanhã, se eu acordo bem e meu dia está bacana com as pessoas que eu gosto, fazendo as atividades do dia, então eu não preciso dele. Quais os riscos que isso oferece para essas pessoas quando elas não usam de forma contínua, regular? Como deve ser feito a partir da prescrição médica? Então, é fundamental que a pessoa seja orientada a fazer o uso contínuo. Seguir à risca a orientação médica. Então, pode ser que ela use e faça o uso correto, e aí ela observe uma melhora, e aí ela acha que está tudo bem e não vai mais precisar do medicamento. Né? Mas é importante orientar para que ela tenha consciência de que ela só vai se sentir bem porque ela está usando o medicamento, e se ela interromper o uso, né, aquele benefício vai ser perdido. Né? E é importante que ela faça o uso pelo período de tempo correto. Não dá para usar de vez em quando e parar de usar quando der vontade. Né? É importante que ela seja orientada quanto a isso, que é uso contínuo, para que ela consiga se manter bem,
né, para que o efeito terapêutico possa ser mantido e que ela tenha qualidade de vida. E isso, inclusive, também é um risco de automedicação, não é? Tipo, até para aquelas pessoas que usam mais de um medicamento ao mesmo tempo. Sim. A automedicação pode acontecer tanto quando você adiciona, né, um novo medicamento, quanto você altera a prescrição médica. Então, a partir do momento que você parte o medicamento por sua conta, ou que você interrompe o uso por conta própria, você vai estar interferindo na prescrição médica. Em relação à adição principalmente a adição de novos medicamentos, ela vai ser um risco muito maior para aquele paciente que é idoso e um risco maior ainda para aquele paciente que é idoso e já faz uso de vários medicamentos, porque vai aumentar o risco de interação entre eles, de falha no efeito de um deles ou até de complicações à saúde daquela pessoa. Então, é sempre recomendado seguir a orientação médica, né, e seguir a prescrição, né, conforme foi orientado. E reforçar aquilo que você disse no começo de contar a história clínica do paciente, para que ele saiba a totalidade daquilo ali e fazer a melhor indicação para aquele paciente. Sim, é importante que o médico conheça a história do paciente, para que seja feita a escolha, né, do tratamento correto pelo período de tempo adequado. A Marlene, que é a nossa entrevistada, comentou também que após o infarto a rotina dela mudou e ela passou a fazer o uso de diversos medicamentos. Qual a importância do medicamento para esse público específico, professora? Os hipertensos, no caso. E como que faz para manter uma frequência correta para o uso de medicamento contínuo? Os medicamentos eles vão ser fundamentais para manter, né, a pressão sob controle. Então, é importante que o paciente faça uso correto, né, faça uso contínuo, no horário correto do medicamento, para que ele mantenha a pressão arterial sob controle. E assim, mantendo a pressão sob controle, ele vai conseguir manter a sua qualidade de vida, né, e isso vai ser muito benéfico para ele, né. Então, é o objetivo do tratamento, né, manter a pressão sob controle, para que dessa forma ele mantenha a sua qualidade de vida. E para isso ele tem que usar o medicamento conforme a orientação médica, então na dose correta, nos horários recomendados e pelo período de tempo correto. E também é fundamental que ele faça consultas regulares ao médico, que ele procure o médico, que ele monitore a pressão arterial para avaliar se o medicamento realmente está sendo eficiente e se aquele tratamento está adequado para ele. Como que esse medicamento age no corpo da pessoa? O que ele faz para manter a pressão dela de forma adequada? A gente tem diferentes mecanismos de fármacos, né? Então, eles podem atuar nos vasos sanguíneos, né, diminuindo a pressão diretamente no vaso sanguíneo, ou ele pode atuar, por exemplo, sobre os rins, facilitando a eliminação do excesso de líquido. Então, a gente tem diferentes mecanismos de fármacos. É como se estivesse aumentando a veia, deixando uma maior passagem para o sangue. Isso. E reduz a pressão. Favorecendo a vasodilatação. Eu gostaria de saber como tem sido a qualidade de vida de pessoas hipertensas ou com doenças cardiovasculares. Existe algum estudo sendo realizado nesse sentido para avaliar a qualidade de vida dessa população? Sim. A gente tem, né, no momento, um estudo sendo conduzido em que os indivíduos hipertensos, eles estão sendo entrevistados, né, e nesse questionário a gente tem várias perguntas, por exemplo, perguntas relacionadas à presença de alguma limitação em relação à saúde mental, presença de dor, presença de limitação por aspectos físicos, e o objetivo é avaliar de forma panorâmica, né, como está a saúde dessa população, né, especificamente como está a qualidade de vida dessa população. E aí, em análises preliminares, porque esses dados, né, a gente não tem o resultado final ainda, mas análises preliminares mostraram que, por exemplo, comparando homens e mulheres, a gente tem uma melhor qualidade de vida em relação à saúde mental em homens do que em mulheres. Mas as análises serão finalizadas, né, e o objetivo é trazer, né, um resultado, né, por exemplo, que possa ser passado à Secretaria de Saúde e que possa orientar quanto à tomada de decisões. Né, por exemplo, condutas que vêm sendo feitas, né, que têm refletido em melhorias da qualidade de vida
e aqueles fatores, aquelas áreas que precisam de mais atenção. E, professora, uma dúvida que eu acredito ser muito recorrente sobre o uso de medicamentos. É possível tomar o medicamento fora do prazo de validade? Há algum prazo de tolerância após o vencimento? O prazo de validade ele é estabelecido pela indústria farmacêutica, né, no momento em que o medicamento é produzido. E ele é mantido, né, ou seja, a indústria farmacêutica ela garante o efeito daquele medicamento durante o prazo de validade, desde que ele seja conservado, né, mantido, armazenado corretamente. Aí, mais uma vez, mantendo, né, as condições, né, de proteção de luz, calor e umidade. E, geralmente, esse prazo de validade ele tem uma margem de segurança, né, mas a gente deve respeitar e seguir o que foi planejado pela indústria farmacêutica, porque é o período de tempo que ela garante a eficácia do medicamento. Como a gente já está chegando no fim do nosso episódio, eu quero fazer mais uma pergunta para fechar esse tema. Como que deve ser feito o descarte de medicamentos vencidos? Esse é um tema muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem sobra de medicamento em casa ou medicamento vencido, né? Que já, né, passou o prazo de validade. Então a gente não deve nunca descartar esse medicamento no lixo. Então, no caso de um medicamento que ainda está no prazo de validade, né, a gente pode fazer uma doação, né, e aí essas sobras de medicamento podem dar o tratamento de uma pessoa que não tem condições de comprar. No caso de um medicamento vencido, ele deve ser descartado corretamente. Então, hoje a gente tem as grandes redes de drogarias que têm pontos, né, de coleta no estabelecimento para esses medicamentos vencidos. Ou a gente pode, né, se for mais fácil, aí dependendo das condições de acesso para cada um, que esse medicamento seja levado, por exemplo, às unidades de saúde, né, seja no PSF ou seja a farmácia municipal, que lá eles vão orientar e vão dar o destino correto para aquele medicamento vencido. Mas nunca jogar aquele medicamento no lixo comum, né, tipo no lixo da pia, ou mesmo no esgoto, né, na rede de esgoto. Então, é um produto químico que vai poluir o meio ambiente e oferecer risco à saúde da população. Então, ele deve ser descartado corretamente em postos de coleta, né, em locais específicos para dar o destino correto daquele produto. Você comentou sobre doação e outra coisa que eu reparo também é que às vezes alguém reclama, tô com uma dor ou alguma coisa assim, e aí a pessoa já fala, eu tenho tal medicamento, vou te dar. Como que seria essa doação? Existem, né, alguns locais, geralmente são farmácias comunitárias, né, que recebem essas sobras de medicamento e que organizam, né, de modo a viabilizar o tratamento de uma outra pessoa. Geralmente são farmácias ligadas a movimentos de igreja, como pastorais, que recebem essas sobras de medicamento. Entendi. Só aproveitando também, vejo que algumas pessoas descartam no vaso sanitário. Qual que é o problema disso? Também não deve ser feito dessa forma? A rede de esgoto ela é tratada, né, mas é um tratamento destinado aos resíduos biológicos. Então, o medicamento é um produto químico, né, a gente tem substâncias químicas ali e o tratamento da rede de esgoto não é apropriada para receber qualquer tipo de produto químico. Então, a gente tem que fazer a destinação correta. Tem sido, né, dentro de alguns anos aí, então a Anvisa ela já determinou que dentro de alguns anos todos os estabelecimentos vão ser obrigados a receber de volta esses medicamentos, né? Então tem uma política de incentivo a isso, e aí a farmácia, a drogaria, ela vai destinar aquele medicamento às distribuidoras de medicamentos, né, que vão retornar para as indústrias para que possa ser feito, então, o descarte adequado. A prosa tá muito boa, né, professora? Mas o episódio já está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer a disponibilidade da Aline para conversar sobre esse tema, que faz parte não apenas da vida de quem tem mais de 60 anos, mas também do nosso público de outras idades. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, tão relevante, que é o uso de medicamento. É muito importante levar esse tipo de orientação à população.
E nós queremos agradecer também a Marlene pela participação. Marlene, nós esperamos que as respostas da professora tenham te ajudado e que você consiga manter a sua rotina de cuidados com os seus medicamentos. Para vocês que nos ouvem, esperamos que a prosa de hoje tenha esclarecido as dúvidas sobre medicamentos que, apesar de auxiliarem na manutenção do nosso bem-estar, devem ser usados de forma correta e sempre que necessário consultar um bom médico para garantir, além da nossa saúde, a segurança também. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder e vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.